Fala, meu povo, galerinha concurseira, vamos continuar aqui falando agora sobre a definição de avaliação, né? Então a gente vai apresentar a definição de avaliação a partir de vários autores, entre eles Bloom, Thorndike, né? O próprio Lucchesi a gente vai citar também. Esse livro que trata sobre esse tema, né, de avaliação, a partir dos seus critérios e instrumentos. A gente tem aí por que avaliar, como avaliar, critérios e instrumentos. Então a gente tem que avaliar, né, uma produção, inclusive nela mesma, né? Então, fazer critérios e instrumentos a partir de uma metalinguística, digamos assim. Então, a gente vai avaliar essa própria autora trazendo as definições de avaliação. Depois você me diz o que você achou. Vamos lá. Avaliação educativa. O que é avaliação educativa? Segundo ela vai, a autora, ela vai fazer essa articulação por meio de vários autores. Primeiro, eu quero dizer que a ideia de avaliação, acho que é mais fácil de você lembrar na hora de uma prova, é a ideia de que a avaliação é atribuir valor, tá? E aí a gente pode usar Lucchesi como exemplo, mas a gente vai utilizar agora aqui algumas citações que ela vai destrinchando ali, vai apresentando no seu livro, tá bom? A avaliação educativa, então, é um processo, segundo ela, é um processo aqui, por meio de Sarabi, que começa com formulação de objetivos e requer elaboração de meios para obter evidência de resultados. Então, você traça o objetivo, constrói isso por meio da elaboração de meios para se obter evidências ou resultados ao final. E a partir disso, criar uma interpretação desses resultados. Ok? Para saber em que medida foram os objetivos alcançados ou não. Então, a avaliação ela é sempre um instrumento no sentido de você atribuir valor, né? Avaliar aquilo que está sendo feito, de modo para saber se de fato ali você, com um juízo de valor, saber se aquilo funcionou ou não. Vai ter que reorientar ou não. Então, a avaliação é essencialmente um processo de, de centralização em valores, ou seja, de atribuição de valores. É um processo centralizado em valores. Então, toda vez que você pensa em avaliação, você já pode lembrar que o professor Johnny disse que tem a ver com valores. Atribuir valor. Avaliação é isso. Avaliação não é atribuir nota somente. Não é só dar um 10, dar um 8, dar um 5, dar um 0, mas sim atribuir valor. Será que aquilo ali funcionou? O objetivo desse conteúdo aqui era que o aluno aprendesse isso. Ele não aprendeu por quê? Então é mais ou menos nesse sentido. Dentro das definições de avaliação, ela vai apresentar Bloom. Benjamin Bloom é um autor muito utilizado lá para os seus domínios cognitivo, afetivo, psicomotor. Então, acho que é interessante também. Isso já caiu muito em prova, tá, gente? O crescimento profissional do professor depende da sua habilidade em garantir evidências de avaliação, informações e materiais, a fim de constantemente melhorar seu ensino e a aprendizagem do aluno. Ainda, a avaliação pode servir como meio de controle. Perceba que aqui tem uma dimensão interessante para se pensar a avaliação, a ideia de produzir por meio de controle de qualidade, ok? Porque a avaliação ela vai determinar um valor, ok? E isso vai te dar uma dimensão daquilo que é uma qualidade do processo de ensino, para assegurar que cada ciclo novo de ensino-aprendizagem alcance resultados tão bons quanto os anteriores e melhores até. Então ele vai trazendo isso aqui para nós, o Bloom, né? E a autora vai trazendo essa ideia de meio de controle. Então, ela também pode ter essa função de controle. Tá? Depois a gente vai ver lá as funções gerais, as funções específicas da avaliação em outra aula, mas acho que para esse primeiro momento entender que a avaliação também tem esse aspecto de controle, né? Meio de controle. E aí, olha o dica aqui. Ó, avaliação em educação significa o quê? Descrever algo em termos de atributos e julgar o grau de aceitabilidade do que foi escrito. Ainda está no campo do valor aqui. Então, algo que deve ser descrito e julgado pode ser qualquer aspecto educacional, mas é tipicamente um programa escolar. 2, um procedimento curricular. E 3, o comportamento de um indivíduo ou de um grupo. Então, Tom Dick é um autor que vai pensar também a ideia do comportamento, né? Vocês viram ele lá na Psicologia da Aprendizagem, com o professor Jonatas. Ele é um autor bem interessante, que traz ali o aspecto, né, do que se deve ser descrito, né? Então, a avaliação por meio de resultado, uma transformação dentro de um processo. Então, a avaliação significa, de novo, atribuir um valor. Perceba que aqui apareceu para você também a ideia de valor. Epa, peraí. Atribuir um valor, ok? Atribuir um valor que é necessariamente aquilo que o
Thorndike está apresentando para nós aqui, tá? Essa atribuição de valor aqui, né, segundo o Thorndike para nós, na verdade é o Bloom, né, que está trazendo para nós aqui, ele vai trazendo, o Thorndike também citou algumas coisas aqui ligadas, né, à atribuição de valor também, e a gente tem aí elementos importantes, né? Tanto, normalmente os autores vão acabar tocando nessa ideia de atribuição de valor, né? Então, a gente tem aqui o Thorndike, ó, que é julgar o seu grau de aceitabilidade do que foi escrito, ok? Então, dentro dessa perspectiva, avaliação significa, de novo, atribuir um valor a uma dimensão que é mensurável, que é aquela perspectiva da verificação, em relação a um padrão, sempre em comparação a algo que você estabelece como um padrão, de natureza social ou científica. Perceba que a avaliação, então, é um processo que a gente já viu, essa característica de ser um processo, de delinear, obter, fornecer informações úteis de comparação, ok? Para que você julgue decisões alternativas diante desse critério, ok? Então, a avaliação enquanto processo, ela é um processo contínuo. Se você morre o teu processo ali somente na atribuição de notas e não busca algo sistemático, compreensivo, comparativo, cumulativo, informativo e global diante daquilo que você detectou, você não está fazendo uma avaliação, tá? Para avaliar o conhecimento do aluno. Você está apenas dando nota, atribuindo grau, verificando, examinando. Então, a avaliação é uma coleta sistemática de dados, contínua, que se retroalimenta, que se refaz, que se reconstitui, ok? Por meio da qual se determinam as mudanças de comportamento. Porque é isso que você espera que o aluno faça ao final de um processo, né? Gerando uma mudança de comportamento, gerando uma aprendizagem. Em que medida, então, essas mudanças ocorrem? E você precisa avaliar. É sobre isso que a gente está discutindo aqui. Então, constatamos nas definições anteriores que há uma unanimidade em considerá-la como um processo. Tá? Então, perceba que há uma unanimidade de considerar a avaliação enquanto um processo. Tá? Então, é sobre isso que a gente está trazendo aqui, a ideia, né, de avaliação enquanto um processo. Tá? Então, ela apresenta para nós a ideia de ser um processo e, consequentemente, deve ser percebida como aquela, ok? Como aquela condição que imprime dinamismo, que imprime a ideia, né, do trabalho escolar com dinamismo, porque diagnostica ou identifica uma situação e permite modificá-la, ok? E a ideia de modificá-la vai nesse sentido, tá? É sempre trazendo ali, então, para nós, essa perspectiva de mudança, já que atribuir um grau, atribuir uma mudança de comportamento, e isso vai fazer diferença na vida do aluno e na relação ensino-aprendizagem. Então, de modo geral, a avaliação tem a ver com esse processo que a gente está aqui mencionando por meio de vários autores. Então, a gente pode entender que a avaliação, dentro da unanimidade dos autores, é sempre um processo, né, que diz ali dessa condição do próprio dinamismo, né, do trabalho escolar. Tem a função, né, de diagnosticar para que você possa, então, modificar. Tá? Então, essa é a grande característica que a gente entende aqui de avaliação, ok? A partir das necessidades detectadas. A gente viu, né, de alguma forma, aqui que que a Santana, né, Ilza Martins Santana, ela vai apresentar uma definição dela aqui, ó, com todas essas características de identificar, aferir, investigar, analisar as modificações do comportamento e rendimento do aluno, do educador, do sistema. Então, ela dá várias dimensões do aluno, do educador, do sistema, confirmando se a construção do conhecimento se processou, seja este teórico, mental ou prático. Então, avaliar é conscientizar-se, né, da ação educativa, pois é através da mesma que o professor e a escola verificarão se os objetivos do sistema foram alcançados. Então, tem a ver com esse processo aqui de identificação e de se conscientizar se realmente o objetivo proposto foi alcançado, tá? Então, avaliar é ver se valerá a pena. Então, por meio da avaliação, você vai checar se valerá a pena, ver se vale a pena no presente e ver se valeu a pena. Então, sempre é essa tríade aqui, presente, passado e futuro. Então, a gente está falando dessa lógica que avaliar não é rotular alguma coisa e muito menos alguém. Ah, é o chamado efeito Pigmalião ou efeito Rosenthal, né, que é você dizer que o aluno não vai conseguir, né,
né? Logo de cara, não, a família dele é problemática, não vai conseguir. Então, avaliar não é rotular o aluno. Então, avaliar é atribuir um valor, sim, diante daquela aferição, diante daquele exame que você faz, mas implica uma interação com a coisa desejada, ok? Para assumi-la ou rejeitá-la. Então, tem a ver com uma mudança de comportamento. Então, preste atenção que aqui isso pode ser facilmente uma questão da Marinha. A avaliação é dinâmica, ou seja, ela não é estática. São palavras-chave que você pode lembrar de avaliação. A avaliação é, de modo geral, contínua. Ela é integrada, ela é progressiva, ela é voltada para o aluno, ela é abrangente, ela é cooperativa, ela é versátil. Então, ela não é estática, tá? Porque por ser dinâmica, ela não é estática. Por ser contínua, ela não é terminal, ela é sempre contínua, retroalimentando, se refazendo, se reconstruindo. Ela é integrada, ou seja, não é só isolada em si, ela é progressiva, ou seja, não é estanque ela em si mesma, tá? Então ela é progressiva, ela está sempre em comum é, é, acordo ali de movimento, né? Voltada para o aluno e não para os conteúdos. Isso acontece muito, gente. O que é a avaliação? Muitas das vezes a avaliação é voltada para aquele conteúdo que tem que ser dado. E na verdade a avaliação é para avaliar o aluno, para ver como ele está assimilando aquele conteúdo proposto, tá? Então ela é voltada para o aluno e não para os conteúdos em si. Muitas vezes a gente faz isso, né? Aplica uma avaliação que é voltada para os conteúdos e não para o aluno. Ela é abrangente, não restrita alguns aspectos da personalidade do aluno. Ela é cooperativa e versátil. Então, ela não se efetiva sempre da mesma forma. Então, ela precisa ter uma versatilidade. É isso aí que a gente está trazendo aqui. Então, a gente está vendo aqui as modalidades de avaliação. Aqui, gente, tem grandes elementos. Grande parte da banca gosta de cobrar isso aqui. E aqui, eu não estou falando só da prova da Marinha, tá? Você que está estudando esse livro aqui para a prova da Marinha, eu estou falando de outras bancas, como a da Aeronáutica, como a do Exército, bancas de prefeituras, adoram cobrar essas modalidades da avaliação. Que é a avaliação antes e durante, né, o ensino, você tem ali a possibilidade de fazer uma avaliação diagnóstica, mas normalmente se faz antes. Por que eu chamo a atenção aqui de antes e durante? Porque pode ser que você faça avaliação diagnóstica durante, tá? Cuidado com essa pegadinha. Mas normalmente, o que se faz durante o ensino, de modo processual, tá? Processual é a avaliação formativa. Essa daqui é muito para ver requisitos ou pré-requisitos, né? Para ver se você já domina alguma coisa, um pré-requisito. E a depois do ensino, ela é mais somativa, ela é mais classificatória, ok? Gente, foquem nisso aqui, preste atenção. Foquem nessa simplificação aqui que a gente está apresentando para vocês. A ideia das modalidades da avaliação, ela aparece demais em concurso. As bancas gostam de trabalhar essa diferenciação aqui. A gente normalmente mata uma questão por entender que antes é diagnóstica, durante formativa e depois somativa. Mas pode ser que a diagnóstica seja feita de alguma forma ali durante o ensino, ao longo, por etapas, né? Identificando se você é diagnosticando mesmo, né? Então a gente vai falar um pouco isso aqui detalhadamente a partir da Santana, ok? Ela faz uma relação aqui, ó, que você apresenta para nós aqui, ó. Você encontra aí diagnóstica, depois você tem a formativa e depois a somativa. Lembrando que toda avaliação ela tem uma função ontológica de diagnosticar, tá? O próprio Lucchesi vai dizer isso aí. Então ela tem um caráter iminente de trazer um feedback, tá? Então, e assim se retroalimentando, tá? Então, veja o que a Santana vai falar sobre a modalidade da avaliação diagnóstica. Visa determinar a ausência ou a presença de conhecimentos e habilidades. Olha aqui, a ausência ou presença. Então, ou uma coisa ou outra. Será que meu aluno sabe determinada coisa? Será que ele sabe somar? Como é que eu vou avançar para a raiz quadrada se ele sequer sabe somar? Como é que ele vai saber raiz quadrada se ele não sabe multiplicar, dividir, enfim, seja o que for? Como que ele vai saber equação
frações de denominadores diferentes, ele não sabe nem somar. Então, essas habilidades, conhecimentos, habilidades, né, que vão sendo detectados como pré-requisitos ali para novas experiências ou aprendizagens subsequentes, né? A autoavaliação deverá estar presente, inclusive, nesse momento de se fazer ali um diagnóstico. A autoavaliação ela é fundamental. Até para você se autoavaliar aí. Se autoavalie. Você está realmente se dedicando para essa prova, para esse concurso que você está se preparando aí, para esse concurso que você investiu esse curso aqui no Mentorizar, essa turma, você está realmente se dedicando? É uma autoavaliação. Então, permite averiguar as causas de repetidas dificuldades. Às vezes o aluno está repetindo, repetindo, repetindo. Pode ser seu caso, você não passa na prova da Marinha porque repetidas vezes está estudando da forma errada. Então a gente vai averiguar essas causas aí, tá bom? E a gente vai checar isso nos nossos encontros semanais. Siga o nosso plano, que aí não vai dar errado. Siga o nosso plano. Eu sempre falo isso. Dentro da ideia de avaliação diagnóstica, se constitui por uma ideia de sondagem, de projeção, de retrospecção da situação de desenvolvimento do aluno. Então você sonda e ao mesmo tempo projeta, retrospectivamente ele também analisa, dando-lhe elementos para verificar o que aprendeu e como aprendeu, o que e como aprendeu. É um momento de análise, né? Vai permitir verificar em que medida os conhecimentos anteriores ocorreram e o que se faz necessário planejar para selecionar dificuldades encontradas. Ok? Então, quais são as formas que a gente vai encontrar para melhorar isso? Então, dentro da ideia de avaliação diagnóstica, os alunos e os professores, eles reajustam planos, né, de ação por meio desse tipo de avaliação. Então, a avaliação diagnóstica, preste atenção, a avaliação diagnóstica, ela vai, de alguma forma, fazer com que você reajuste planos, tá, de ação. Então, ocorre normalmente no início de cada ciclo de estudo, tá? Pois a variável tempo pode favorecer ou prejudicar as trajetórias, tá? Então ela também vai ser mencionada nesse sentido aqui, tá? Ela também vai trazer elementos para a gente poder pensar a ideia de trajetória, tá? Por quê? Com o passar do tempo, você pode encontrar um conteúdo que ele vai sendo dificultado, tá? Ele vai sendo com o passar do tempo você vai esquecendo mesmo, tá? Então é sobre isso que a Ilza Martins Santana está falando para nós aqui, tá bom? Então, assim, a modalidade da avaliação diagnóstica, ela vai averiguar, de alguma forma ali, a gente vai ter a possibilidade de averiguar a posição do aluno face a novas aprendizagens que vão sendo propostas, né? E também aprendizagens anteriores que servem de base aquelas que estão ali em xeque, no sentido de obviar, né, as dificuldades futuras, né? Então, vislumbrar as dificuldades futuras, em certos casos, de resolver situações até presentes. Então, a gente vai identificar aquilo que pode ser melhorado, tá? Então, a avaliação diagnóstica ela vai ter, nesse aspecto, um caráter de identificação, né, de averiguação mesmo. Então, isso pode te ajudar bastante nesse sentido. De todo modo, né, essa ideia de obviar as dificuldades, o que ele está dizendo com isso, né, esse texto aqui? O que é obviar? Né? Você evitar, prevenir a ocorrência de algo, algo que vá se concretizar, é atenuar efeitos, né, evitar, remediar, tem a ver com toda essa lógica, né, de que a avaliação diagnóstica ela acaba te ajudando nesse sentido. Tá? Então, é por esse ponto que a gente vai entendendo aqui a avaliação diagnóstica. Vamos ver agora a avaliação formativa. Vamos virar um pouco a chave. É realizada com o propósito de informar, né, o professor e o aluno sobre o resultado da aprendizagem durante o desenvolvimento das atividades escolares. Localiza deficiências na organização. Olha só a lógica aqui, o principal. A ideia é de localizar as deficiências, tá, na organização do ensino da aprendizagem, de modo a possibilitar reformulações no mesmo e assegurar o alcance dos objetivos. Toda avaliação vai ter esse olhar prospectivo, né, de alguma forma. Só que esse aspecto aqui, a modalidade da avaliação formativa, ela é feita durante. Então, para efeito de prova, você vai gravar assim: formativa antes, somativa depois, formativa durante, diagnóstica antes, pré-requisitos. Tá? Então, isso ajuda muito a entender que diagnóstica antes, formativa durante, somativa depois com efeito classificatório. Isso ajuda, tá?
Formativa é chamada no sentido, chamada formativa, né, então, no sentido que indica como os alunos estão se modificando. Então, é como estão se modificando. É naquele momento, tá? É naquela lógica ali do que estão se modificando, portanto. Então, é entender que eles estão ali sendo transformados, sendo modificados de alguma forma, tá? Em direção aos objetivos, tá? Então, nesse sentido, a gente está entendendo aqui como uma avaliação formativa, beleza? Alguma dúvida? Diga para mim, tem alguma dúvida aí? E por esse aspecto, então, de avaliação formativa, a gente sabe que tem a ver com como os alunos, né, estão se modificando de fato, então, como eles estão encontrando ali aquilo que foi planejado para eles, tá? Então, ainda na ideia de avaliação formativa, permite constatar se os alunos estão de fato atingindo os objetivos pretendidos, como eu havia mencionado, tá? Verificando então a compatibilidade entre tais objetivos e os resultados efetivamente alcançados durante o desenvolvimento. Então, eu aplico ali uma avaliação formativa para que eu possa perceber se o objetivo está sendo atingido durante aquele desenvolvimento das atividades propostas. O aluno está conseguindo compreender aquilo? Está conseguindo acompanhar o processo? Então, para que esse processo de avaliação formativa, tem alguns elementos a serem observados. Por exemplo, a seleção dos objetivos e dos conteúdos em pequenas unidades. Não adianta também entregar cuspindo tanta coisa, ser muito difícil para os alunos. Então, as unidades previstas devem ter ali uma participação dos alunos. Então, pequenas unidades, o aluno participando, ele vai consolidando aquele conhecimento. A formulação de objetivos com vistas à avaliação, estabelecendo ali critérios de tempo, de qualidade, de quantidade. Então, formulação de objetivos com vista à avaliação, estabelecendo critérios de tempo, ok? Estabelecendo a ideia de tempo, qualidade, quantidade, tudo isso tem a ver com a avaliação formativa. Um outro critério, né, que tem que ser observado, é a elaboração de um quadro, um esquema teórico que vai permitir identificar as áreas de maiores dificuldades. Esse mapeamento, durante o processo, você vai mapeando e você vai corrigindo erros também, insuficiências, para que, dentro da lógica da avaliação formativa, haja um reforço dos comportamentos que são bem-sucedidos e a eliminação daqueles desacertos, ou seja, o feedback de ação. Opa, isso aqui está funcionando, isso aqui não está. Então, eu vou eliminando os erros, insuficiências, né? E vou reforçando comportamentos que vão na direção do bem-sucedido, né, da coisa bem executada. Um outro elemento é a questão da seleção adequada, né, das alternativas terapêuticas para ajudar o aluno a se recuperar. Por exemplo, você tem a realização de estudo dirigido, né, então você tem ali uma insuficiência no processo de ensino-aprendizagem, você vai aplicar ali um estudo dirigido. Perceba o seguinte: aqui a gente está na avaliação formativa e você aplica um estudo dirigido para que você propicie a revisão dos pré-requisitos. Perceberam? Você pode estar aplicando um estudo dirigido como uma avaliação diagnóstica dentro da avaliação formativa. Então, perceba como que essas coisas podem estar conectadas, né? Então, você pode estar entrecruzando essas avaliações aí, tá? Para processar a avaliação formativa, segundo os critérios de Érica Graçal, citados ali por Santana, a gente tem que o quê? Aqui eu chamo a atenção, tá, gente? Banca da Marinha adora pegar essas enumerações e fazer questões complexas, tá? Sabendo que se quer avaliar e para que servem os resultados, é um elemento. Obter as evidências que descrevem um evento que nos interessa, tá? Obter as evidências que descrevem um evento que nos interessa. Então, olha só as tarefas que. Opa, peraí, ainda faltou a letra C e D aqui. Estabelecer os critérios e os níveis de eficiência para comparar os resultados. Então, se estabelecer ali os critérios e níveis de eficiência. Emitir um juízo de valor que sirva de base para ações futuras. Olha só a maldade. Para processar a avaliação, devemos, segundo a Érica Graçal, citado por Santana, você tem quer saber o que se avalia. 2, obter as evidências. 3, estabelecer critérios. 4, emitir um juízo. E aí, a quinta alternativa vai ser o que a banca vai colocar como uma pegadinha. Se você encontrar uma questão sobre a Érica Graçal na sua prova, você vai ter que lembrar desses slides aqui. E lembrar que eu te alertei que isso poderia cair na prova, tá bom? Dentro das tarefas para o processo formativo, segundo Graçal, a Érica Graçal aqui, a gente tem o quê? Especificar o que deseja avaliar e a razão por que se quer avaliar, né? Por que se avalia? Determinar os objetivos que se deseja alcançar, selecionar as variáveis relevantes, para que você tenha ali uma informação extremamente objetiva, traduzir esses objetivos educacionais e estabelecer critérios para se emitirem juízos valorativos. Também está ali dentro
que a Érica Graçal vai apontar para nós como tarefa do processo formativo. Construir instrumentos para obter essas informações, né, que são ali provas, serão atividades, seja o que for. Então, são esses instrumentos que o livro está. A capa do livro já apresenta isso, critérios e instrumentos. A Ilza Martins Santana traz isso no livro. Por que avaliar? Como avaliar? Fixar uma amostra que servirá de base para obter informações relevantes. Então, você vai obter a partir de uma amostra, você vai servir ali de base, você vai encontrar uma base para obter informações que sejam relevantes, ok? E aí, você tem aqui, ó, processar e analisar os dados coletados para obter informações que permitam o diagnóstico do que desejamos avaliar. Tomar decisões para executar a ação desejada também. Tá? Então, tomar decisões para executar a ação desejada. Então, isso é um grande elemento também a ser apresentado aqui. Tá? E aí, a gente vai agora para a avaliação somativa, tá? Então, a gente tem agora aqui a avaliação somativa com uma modalidade, que é a última que faltava para nós aqui, para ser apresentada e a gente encerrar a nossa aula de hoje, tá bom? É muito importante vocês acompanharem também o próprio livro, tá? O próprio livro que traz ali elementos também da nossa aula, tá? Então, quando você estiver estudando lá as modalidades, esses slides, tudo que a gente está trabalhando aqui com vocês, não deixem de acompanhar o livro, porque lá no livro você vai ter, por exemplo, esses valores aqui, essas tarefas, né, que foram apresentadas aqui pela Érica Graçal. Você tem ali os elementos a serem apresentados, né, de alguma forma, com base no livro. Você precisa estar sempre se norteando pelo livro, tá, gente? Muita atenção a isso aí, tá, galera? Porque às vezes o aluno ele foca só nos slides e não lê o livro em conjunto. A gente aqui na aula, a aula em si está facilitando o seu aprendizado, mas isso não te exime de fazer a leitura, tá? Então, a modalidade somativa que está faltando para nós aqui. Ela tem uma função característica que é a ideia de classificar. Normalmente é feita ao final da unidade, de um semestre, de um ano letivo, segundo níveis de aproveitamento apresentados ali pelo aluno. Então, a avaliação sumativa é objetiva avaliar de maneira geral o grau em que os resultados mais amplos têm sido alcançados ao longo e ao final de um curso. Então, ao longo de um curso, ao final de um curso, o aluno vai ser capaz de fazer o quê? Então, vamos classificar esses alunos depois dessa avaliação. De um semestre, de um ano letivo, de uma unidade, não de aquela nota finalzona lá, né? E talvez a ideia de um vestibular, talvez conceda essa ideia também, né? Não apenas os objetivos individuais devem servir como base, mas também o rendimento apresentado pelo grupo. Perceba que aqui, como o grupo se comportou naquela avaliação no final do ano, no final de uma unidade, no final de um semestre, né? Então, determina o grau de domínio do aluno em uma área de aprendizagem, porque está consolidando um processo. Permite outorgar uma qualificação, ou seja, agora eu posso dar um certificado. Tá? Tem cursos de capacitação ali que só depois de ter feito aquela tarefa ali que ele vai conseguir outorgar ali um título. Né? Pode ser utilizado como sinal de credibilidade da aprendizagem, tá? Realizada. Bom, assim a gente está encerrando esse conteúdo. Não é uma atividade simples estudar esse livro, da Ilza Martins Santana. A gente está destruindo cada detalhezinho. No próximo vídeo, na próxima aula, a gente vai falar sobre as funções da avaliação. Eu considero como essa parte muito interessante, porque a gente vai falar da avaliação do aspecto formal e informal, das funções gerais e das funções específicas, tá? Das outras funções, que são funções, a função integrativa e a função diferenciada. Mas eu chamo muita atenção porque na próxima aula a gente vai é, focando e sinalizando para você essa ideia da avaliação e das funções da avaliação. Funções essas que caem muito na prova da Marinha, as funções gerais e as funções específicas, que não são poucas. E aí os alunos às vezes reclamam, falam assim: poxa, professor, eu olhava lá na hora da prova, eu não conseguia recordar de todos os elementos. Você não precisa lembrar de todos, você precisa lembrar dos principais. A partir dos principais você consegue fechar as questões de prova, porque as funções gerais elas são mais simples de entender. E aí todas as outras são funções específicas. Com a minha ajuda, com os meus macetes, você vai entender como funciona, quais são essas funções que você precisa realmente decorar. Gente, preste muita atenção. Esse vídeo aqui dessa aula sobre avaliação diagnóstica, somativa e formativa, avaliação diagnóstica, formativa e somativa na sequência, antes, durante e depois, tem grande importância para a prova.
assim como as funções gerais e funções específicas que a gente vai trabalhar no vídeo específico da próxima aula, tá bom? É isso e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima aula. Continue firme e até a próxima. Tchau, tchau.